estava acompanhando Jesus, né? Vocês lembram que a multidão queria, estava acompanhando Jesus só pelo alimento? Eles queriam só o alimento, né? Mas aí Jesus ele traz um outro tipo de pão, que é o pão da vida, que é o pão que é o mesmo alimento que ele dá à mulher samaritana. Gente, é interessante porque a mulher samaritana, ela estava indo pegar água. Vocês lembram, né? Estava indo pegar água. E aí Jesus falou o que é a água da vida. Aí o pessoal aqui estava querendo o pão. Aí Jesus traz o quê? O pão da vida. Ou seja, eram formas, analogias que Jesus tinha, alegóricas que a gente chama, que Jesus tinha de poder conversar com esse povo. Era uma forma que Jesus tinha de poder conversar com o povo ali. Assim como ele tinha com a samaritana, ele tinha também com o povo que é o pão. Interessante aqui, né? E aí, no final, ele continua, né? Eles pedem o quê? Dê esse pão todos os dias, nos dê, igual a mulher samaritana, eu quero essa água da vida. E aí Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Gente, é muito parecido com a conversa da samaritana. Quem vem a mim nunca mais terá sede, né? E aí ele fala: Quem crê em mim nunca mais terá sede. Aí ele continua lembrando, ó, da mulher samaritana. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Olha que interessante. Olha que interessante. Eu vou até grifar aqui na minha Bíblia, que eu gosto de riscar a Bíblia. É, ele fala, ó, mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Muitas pessoas têm uma experiência com Deus. Muitas pessoas têm uma experiência assim sobrenatural de até ver, né, Deus, ver Jesus. Só que não creem. Isso é muito comum. A gente está acontecendo aqui. Jesus está em carne e osso e eles não estavam crendo em Jesus. Então é muito forte essa palavra porque mostra claramente que o crer naturalmente não quer dizer que você vai ver que você vai crer, sabe? Muitas pessoas têm milagres na vida, mas não quer dizer que ela teve um milagre que ela vai naturalmente crer, certo? Então, é muito interessante a gente analisar isso. Que às vezes a gente fala assim para a pessoa: a pessoa ela precisa ver Jesus, ela precisa ter uma experiência com Jesus. Amém, experiência com Jesus é maravilhoso. Não sei se vocês já tiveram, mas glória a Deus. Só que às vezes a experiência não é o suficiente. Ele precisa crer, ele precisa aceitar Jesus na vida, né? Então, a gente vai continuando, ó. Contudo, gente, interessante. Jesus, ele pega muito a ideia do pão da vida e da água da vida, porque são duas coisas que a gente não vive sem, sabe? Jesus, ele é muito assertivo nas analogias, nos ensinamentos que ele faz. Então, o pão, a água, são coisas que a gente não pode viver sem, o nosso corpo não vive sem. Então, ele também faz esse tipo de comparação, mostra que a gente não pode viver sem Jesus. Amém? E aí ele continua, ó, no versículo 39. Perdão, no versículo 38. Aliás, 37. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Olha que bênção. Gente, eu vou só compartilhar aqui no grupo o link do ao vivo que eu estou fazendo, que aí a Cris ela pode entrar no ao vivo, que eu acho que ela não está conseguindo me ouvir. O ao vivo, que esse ao vivo é para poder gravar. E é isso. Aí ele fala isso, Jesus fala isso, mostrando o quê? Que aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Não existe a possibilidade, não existe a possibilidade de Jesus te resgatar do mundo e você ser rejeitado por Jesus. Jesus não rejeita. Jesus não rejeita. Jesus perdoa. Jesus ele está aqui para nos receber de forma como estamos, cheios de pecado, mas ele já nos perdoou na cruz. Então ele não rejeita.
O sentimento de rejeição não vem de Deus, gente. O sentimento de rejeição vem de Satanás. Satanás gosta de trazer essa historinha para nosso ouvido. Ah, Deus não te quer mais, Deus não te ama, você foi rejeitado. Isso é coisa de Satanás. Deus, ele não rejeita ninguém. Deus, ele condena o pecado, mas jamais o pecador. Certo? Enquanto estamos aqui em vida na terra, Deus nos dá a oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados e viver a vida eterna com Ele, certo? Então é muito importante isso. Jamais os rejeitarei. Jamais. No versículo 38, pois desci do céu, e aí Jesus ele já fala o desci. Pois desci, ele já fala no eu. Olha que interessante. Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não minha própria vontade. E aqui, gente, quando Jesus fala isso, claramente, ele está mostrando o quanto humano ele é. Sabe? Deus, Jesus, eu já falei, ele é Deus encarnado. Então, ele sente a carne assim como eu e você. Entendeu? Então, ele fala aqui, ó, não a minha própria vontade. Não é a própria vontade de Jesus, homem. Ele faz a vontade de Deus. Ele faz a vontade daquele que me enviou, que é Deus. Então, esse ensinamento que Jesus está fazendo aqui para a gente, ele está explicando toda a história dele aqui na Terra, certo? O que ele está passando, quem ele é muito forte esse parágrafo. E aí ele continua no versículo 39. E esta é a vontade de Deus. Olha que legal. Jesus fala o quê? Eu não vivo segundo a minha vontade, eu vivo a vontade de Deus. Aí você pergunta, qual é a vontade de Deus? Jesus responde no versículo 39, que eu não perca um sequer de todos que ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. É uma tarefa de Jesus. Que é o quê? Não perder ninguém. Você lembra aqui no versículo 37 que ele fala que o Pai me dá, virão a mim? Eu e você estamos aqui porque Deus trouxe a gente para cá. Não é de nossa vontade, assim, não vem, sabe, da gente essa vontade, assim, até porque é cansativo você ler a Bíblia, é cansativo a gente estar aqui, nosso corpo, ainda mais no final do dia, sabe? Mas, assim, Deus, ele traz. E o que acontece quando Deus traz a pessoa para Jesus? Jesus não rejeita, Jesus recebe. E o que que acontece? Qual é a vontade de Deus? Olha que forte. Qual é a vontade de Deus? Que Jesus não perca nenhum daqueles que ele me deu. Ou seja, nós que estamos aqui, a vontade de Deus é que Jesus não nos perca, sabe? Não nos deixe ao léu, sabe? Que no final ressuscite todos no último dia. É o que eu falei na vez passada, a questão da história de Apocalipse, que é o fim dos tempos, as revelações. Quando nós morremos, nós estaremos dormindo. E no último dia, Jesus vai nos ressuscitar, certo? Mas, gente, mas assim, a gente vive aqui na Terra é um tempo. No céu, pode acontecer de que a pessoa morreu e não sei como é o tempo do céu, certo? A gente não sabe o tempo do céu, é diferente o tempo de Deus do tempo do céu, certo? Mas entendendo que quando a gente morrer, a gente vai adormecer e Jesus vai voltar, e quando ele voltar, ele vai ressuscitar todos, que é o último dia. No versículo 40, pois é a vontade de meu Pai, aí Jesus fala, dá mais ênfase, pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Como é que a gente tem a vida eterna? Crendo em Jesus Cristo, certo? Crendo em Jesus Cristo. Esta é a vontade, gente, de Deus. Quantas vezes a gente vê por aí, até nos nossos corações, a gente também vê pessoas perguntando: qual é a vontade de Deus? O que que Deus quer? Tá aqui, gente, na Bíblia. Por isso que eu falo, leia a Bíblia, que tá tudo aqui. Aí tá aqui, ó. Qual é a vontade do meu Pai? Qual é a vontade de Deus? Tá aqui, ó, que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tem a vida eterna. Essa é a vontade de Deus. E ele ainda fala de novo: e eu os ressuscitarei no último dia. Olha como é interessante a gente entender isso. Quem é que vai nos levar ao céu? Quem é que vai ressuscitar-nos com outro espírito? Porque lá em Apocalipse fala, e nas cartas de Paulo fala, um pouco de como é que vai ser a Letícia quando morrer, quando é que vai ser a Ananda quando morrer. Vai ser um outro espírito, gente. Não é o mesmo espírito que a gente tem aqui, porque a gente tem aqui um pecado, certo? Não é o mesmo corpo, é um corpo diferente, é um corpo celestial, enfim.
Isso aí vale para outra aula. Mas a ideia aqui que ele está falando, que ele está dando ênfase, é exatamente o quê? Que Jesus é que vai nos ressuscitar. Jesus que vai nos levar para o céu. Não é nada mais, não é nada menos do que Jesus. Não existe outro ser celestial, sabe, que vá levar a gente para o céu, a não ser Jesus. Porque aí fala, qual é a vontade do meu Pai? Que quem crê em Jesus tem a vida eterna. É a vontade do meu Pai. Amém? Deixa eu comentar aqui no Cris, no grupo. Tem o link do ao vivo no YouTube, para ela poder ver que ela está tentando entrar aqui. E aí a gente continua. No versículo 41. Então os judeus começaram a criticá-lo, pois ele havia afirmado: Eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: Este não é Jesus, filho de José? Conhecemos seu pai e sua mãe. Como eles podem dizer: Desci do céu? Porque você imagina aí, vem um homem e fala que desceu do céu, mas sendo que ele nasceu de uma mulher, né, que foi Maria, nasceu como toda e qualquer criança, a Maria ficou grávida, teve o parto e nasceu. Então fica assim, eles não estavam entendendo ali o que Jesus estava querendo dizer. Eles não estavam entendendo. E aí, Jesus, porém, no versículo 43, Jesus, porém, respondeu: Parem de me criticar, pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim. E no último dia eu os ressuscitarei. Gente, vocês estão vendo que Jesus está falando 3 vezes, né? É a terceira vez que Jesus fala. E eu os ressuscitarei. E eu os ressuscitarei. Parece uma coisa, né? Por que será que Jesus está repetindo? Porque é uma coisa que é difícil muitas pessoas entenderem isso, que é Jesus que leva para o céu, sabe? Então ele está aqui só dando ênfase, só dando ênfase. E aí, ó, ele fala, e no último dia eu os ressuscitarei. No versículo 45, como dizem as Escrituras, todos aqueles serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, somente eu que fui enviado por Deus o vi. Então vamos entender essas estrofes, certo? Do versículo 43 ao versículo 46. Claramente, como eu já falei, eu e você estamos aqui porque Deus nos trouxe. Tá aqui, ó, ninguém pode vir ao Pai, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer a mim. Então tá vendo como Deus e Jesus é um só? Deus, ele traz a pessoa para Jesus e Jesus adota essa pessoa como filho. A gente vai aprender, Deus quiser chegar em Romanos, vai aprender que quem crê em Jesus Cristo se torna filho de Deus. Então, tem essa linha. E olha, gente, você não está entendendo, ó. Deus, gente, é muito forte, ó. Deus, ele leva a pessoa para Jesus. Por quê? Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus que a gente leu? Que todo aquele que olhar para o Filho, nele crê, tem a vida eterna. Então, Deus leva a pessoa para Jesus. Jesus. Deus não leva pessoas para religião. Deus não leva pessoas para doutrinas. Deus leva a pessoa para Jesus. Porque qual é a vontade de Deus? Que a gente crê no Filho. Porque quando a gente crê no Filho, a gente tem a vida eterna. Tá tudo aqui na Bíblia, ó. Eu não precisei desvendar muita coisa, tá aqui. Ele explica, ninguém pode vir, e ele está explicando isso várias vezes. Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Ó, ele fala de novo, ó, no versículo 37, o Pai me dá, aqueles que o Pai me dá virão a mim. Ele está repetindo, olha, o Pai leva a pessoa para Jesus, certo? Deus, ele leva a pessoa para Jesus. É isso que Deus faz. Deus não leva ninguém para religiões e doutrinas sabe, assim, não, gente. O que que acontece? Ela diz, mas eu creio que eu tenho, por exemplo, eu tenho uma pessoa na minha família que são espíritas. Aí você acha que Deus levou uma pessoa para o espiritismo? Não, porque o espiritismo ele não crê que Jesus é o Messias. Ele não crê que tem a vida eterna. Ele não crê nisso. Então, Deus não levou essa pessoa para o espiritismo. Letícia, o que que levou uma pessoa, então, a uma doutrina, a uma religião? A pessoa, por si própria, o livre-arbítrio dela, levou ela para as religiões e doutrinas.
Antes de eu conhecer Jesus, eu busquei muitas coisas. Então, eu recebi o livro do Espiritismo e li, criei naquela época, já cheguei a crer naquilo, já fui católica, acreditei em várias coisas, já fui negócio de budismo também, sabe? Enfim, tudo isso aí, gente, não é Deus que leva a pessoa, não. Deus, ele leva a pessoa para Jesus. E quando chega para Jesus, o que acontece? Jesus não rejeita. E qual é a vontade de Deus? Que a gente crê no Filho e tenha a vida eterna. Tá tudo aqui na Bíblia. Eu vou postar isso aqui no Instagram hoje, porque é muito importante essa questão da vontade do Pai. As pessoas ficam se indagando. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Está aqui. Jesus falou em João. E aí a gente continua. Então é isso, né? Você está aqui porque Deus te trouxe. A Bíblia diz isso. Jesus disse isso. Você está conhecendo Jesus porque Deus te trouxe. Não é por seu mérito, não é por sua vontade, é porque Deus te trouxe aqui. Ele quer ter um relacionamento contigo, ele quer que você tenha a vida eterna. Amém? E assim, a gente continua, ó, no versículo 47. Eu lhes digo a verdade. É interessante, né? Jesus sempre fala, eu lhes digo a verdade, a verdade, a verdade, a verdade. Por quê? Porque hoje em dia, tudo parece ser verdade, né? Hoje em dia existem várias verdades. Só que aí Jesus fala, eu lhes digo a verdade. Eu lhes digo. E aí no versículo 47 ele fala, quem crê tem a vida eterna. Quem crê tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Gente, os judeus estavam criticando Jesus, porque ele tinha afirmado o quê? Eu sou o pão que desceu do céu. Jesus, ó, ei, pare de me criticar. Aí logo depois ele disse o quê? Eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná do deserto, mas morreram. Quem comeu o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Não vamos pegar isso no literal, tá? Não existe pão que a gente que nos torne imortais corporalmente, não. Aqui é Jesus falando sobre a vida eterna em espírito, certo? Com ele, vida eterna em espírito com ele. E aí, ele faz uma comparação aqui da história de Maná no deserto, que é quando o pessoal estava no Egito, saiu da escravidão e ficou no deserto, e Deus deu maná, que é a comida. Eles se alimentavam, mas ainda sentiam fome. Só que aí Jesus fala o quê? Jamais morrerão. Eles se alimentaram e morreram, mas aqui no caso, não morreremos. Se nós crermos em Jesus, nós temos a vida eterna. Ele é o alimento. O que a gente está aqui fazendo é se alimentando da Bíblia. É isso que a gente está fazendo aqui, se alimentando da palavra. E esse alimento aqui, ó, ele vai nos levar à vida eterna. Não é outro alimento. Não é. É o alimento da palavra. É o que Jesus diz. Ele, o próprio Jesus, é o nosso alimento. E aí, quem comer desse pão que é Jesus, viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Olha aí. Jesus está começando aqui a falar sobre a ceia. Vamos lá, vamos falar sobre a ceia. A gente não está falando aqui o que Jesus está dizendo? Jesus é o pão da vida. Jesus dizendo que é o pão. E aí, aqui no final, ele fala o quê? Este pão que ele vai oferecer para que o mundo viva é a minha carne. É o que ele vai viver na crucificação. O que Jesus vai viver na crucificação, certo? Ele vai entregar o corpo dele. Esse corpo que ele vai entregar vai ser como sacrifício para a gente poder, ó, viver. Para a gente poder viver, certo? Então, é que ele não vai falar muito ainda. Ele na ceia, gente, ele vai explicar melhor. Mas aqui ele já está dando um spoiler de da ceia, tá? É só a gente entender o quê? Que Jesus, a carne de Jesus, o corpo de Jesus, ele vai oferecer para que o mundo viva, certo? E quem comer do pão, ou seja, quem comer dessa carne que Jesus vai oferecer, certo? Vai ter a vida eterna. Isso aqui tudo uma analogia, gente. Não pega do literal, jamais. É o quê? É a questão, o que é o comer, o que é se alimentar? É aceitar aquilo, é ingerir aquilo. É ingerir aquilo no nosso coração, no nosso espírito. É ingerir aquilo na nossa vida.
certo? Então, quando a gente aceita a crucificação de Jesus na nossa vida, a gente tem a vida eterna. Quando a gente aceita o sacrifício de Jesus, a gente tem a vida eterna. Porque o que acontece? Quando eu vou dar uma breve aqui rapidinho. Quando eu estava lendo, você lê os evangelhos, 4 evangelhos, e aí eu li, você vê a crucificação de Jesus, aquele filme, você começa a chorar e até sente pena, até sente assim, uma vontade que Jesus não seja crucificado, porque a dor de Jesus é muito grande. Quem aqui já sentiu a vontade de Jesus não ser crucificado devido à dor dele? Me fala aqui, quem foi? Vocês já sentiram isso? Comenta aqui no chat. Vocês já sentiram a vontade pela dor de Jesus, pela dor dele, a vontade de que ele não seja crucificado? Você assiste aquele filme e vê você, poxa, não, eu não queria que Jesus fosse crucificado. Você já assistiu isso? Comenta aqui para mim, se vocês já sentiram isso. Nandinha já assistiu. Você olhar para Jesus ali na cruz e, poxa, ele não era para estar ali, né? Você ficar, não, mas não era. Gente, essa é muito doloroso, né? Pois é, o que acontece? A gente não é que a gente tem que desejar, mas a gente tem que aceitar Jesus naquela cruz. É forte. Por quê? Porque quando a gente aceita, a gente tem a vida eterna. O que ele fez ali é para eu e você comermos o pão da vida. É para eu e você termos acesso a esse pão da vida. Ele fala, ó, eu oferecerei para que o mundo viva, sabe? Então, é até assim, esse, exatamente, Jéssica, é um ato de amor que não tem como alguém viver isso por você, só Jesus Cristo é capaz de fazer isso. Ele entregou sua carne, aquilo tudo ali, a carne que foi chicotada, que ele foi na crucificação, aquela carne ali, ele entregou para que eu e você temos vida, vida eterna. Tá aqui, eu sou o pão vivo que desceu do céu, pão vivo, ele fala no versículo 51. Então, é muito forte. Quem comer, ou seja, quem aceitar, é um processo de aceitação. Você aceitar Jesus na cruz, que ele foi por mim e por você, e depois desse processo, você aceitar o que ele fez. É doloroso, mas é necessário. Necessário porque você só vai conseguir ter uma vida sublime com Deus quando você aceitar aquela crucificação na sua vida. E o que é aceitar essa crucificação? Paulo vai falar lá na frente, que é você olhar para Jesus e ver que era para ser você. Era para ser eu e você naquela cruz. Porque nós temos pecados. Jesus não tem pecado. Ele não teve pecado. Mas ele foi por lá para nos salvar. Puro, ele foi por lá para nos salvar.